Olá a todos novamente. Então, damos sequência à nossa abordagem multidisciplinar de aspectos relativos à interação via veículo. Paramos nesta fase que iremos analisar, na verdade, iremos analisar o modelo, essa modelagem aqui para projetos de curva horizontal, né? No caso, terminamos com este modelo, né, que correlaciona índice de sinistros, né? É o número de sinistros com relação a elementos de curvatura, né? Variação de elementos, largura, comprimento da curva em milhas, né? Velocidade, quer dizer, volume de veículos nos dois sentidos, grau de curvatura da via, né? Se a curva é em espiral ou não, né? Um para sim, zero para não. E nosso W, que indica a largura da rodovia considerando acostamento em pés. Mas no caso, temos que fazer uma errata aqui em relação ao final da última aula, porque quando for fazer análise dimensional aqui quantitativa, eu acabei trazendo um modelo para cá com um formato diferente, que tinha um sinal de subtração. No caso, não é esse sinal de subtração, é um sinal de multiplicação. Essa parcela, essa parcela toda dentro do colchete multiplica. Inclusive, por esse motivo que aquela análise dimensional que fizemos não fez muito sentido quando, né, indiquei que o aumento do W como expoente deste número 0,978, né, como expoente de um número menor que um. Quanto maior o expoente, menor o número, né? Isso se confere de fato. No entanto, se fosse uma subtração, não faria sentido, né? Uma largura, uma via com uma largura maior, né? Temos que ter um senso crítico. Uma via com uma largura maior, né? As extremidades da via, os offsets, né? Que nós fazemos ali, as extremidades dessa via, né? Onde terminam os acostamentos. Se esse valor é maior, né? Esse W é grande, no caso, essa parcela aqui estaria cada vez menor, né? E subtraindo de um número cada vez menor, este número A ficaria cada vez maior. Então não faria sentido. Faz sentido nesse caso, que multiplicamos, né, com o aumento do W, essa parcela da multiplicação fica cada vez menor, ou seja, com maior W, maior largura da via, o índice de acidentes reduz, porque eu multiplicaria este número constante, né, supondo constante, por um número cada vez menor, com o aumento de W, o índice reduziria. Então, uma maior largura da rodovia também influi diretamente na redução do índice de acidentes nessa seção viária, né? Que estamos considerando no caso da curva, né? A curva tem um comprimento L, curva de comprimento L, com volume nos dois sentidos nos últimos 5 anos equivalente a V, né? D, o grau de curvatura na nossa, na nossa curva horizontal, né? Curva horizontal, que vamos trabalhar esse conceito de curva horizontal mais para frente, o que que é. E W, a largura da rodovia em pés, é essa presença ou não de espiral, né? Então, não é subtração, é multiplicação. Multiplicando por um número cada vez menor, com um W maior, esse aqui fica menor. Então, o aumento da largura implica na diminuição dos acidentes. E uma menor largura faz com que esse número seja maior. Então, implica no incremento no número de acidentes nessa modelagem. Então, essa errata é muito importante para que tenhamos um modelo correto, preciso em mãos e não um modelo, né, com erros. Este é o modelo original da Federal Highway Administration, né? E outra ponderação importante que deixamos passar diz respeito a essas forças importantes de se analisar na interação pneu-pavimento, interação via-veículo. Sempre existirão essas forças básicas aqui, né? A força de atrito estático, porque, né, o pneu está girando, existe a força uma força de atrito estático sempre, né? Que é tangencial ali, né? Entre os dois objetos, o pneu e o pavimento.
oposto sempre à direção de movimento, né? Oposto à direção de movimento, como uma resistência, correto? Por quê? Porque é estático o atrito. Porque o objeto não está deslizando, está girando. Então, não está deslizando, é estático. Força paralela à pista, a força do deslocamento, né? É a força da direção do deslocamento, provocada principalmente pela tração normal, que é essa força para cima, né? Em termos de física básica, sempre que o objeto está em contato com o outro, né? Coloco aqui, né, minha mão em contato com este caderno, o caderno fará uma força na minha mão. A mão é um par de ação e reação, né? Segundo a terceira lei de Newton, esses pares de ação e reação se verificam para qualquer situação aí na mecânica aí newtoniana, né? No caso, objeto em contato com outro, minha mão faz uma força no caderno faz uma força de sentido oposto e de igual magnitude. Portanto, esta força normal é a força de resposta à força que o pneu está fazendo na superfície do pavimento. Só que o mundo não é perfeito, né? Igual a física prevê. Então, no caso real, sempre ocorrerá esse deslocamento. A força normal não vai apontar para o eixo de rotação, ela vai apontar um pouquinho deslocada para frente. E essa vai ser a componente que vai nos entregar a força de resistência ao rolamento. Essa força de resistência ao rolamento, ela é, né, que atrapalha o nosso movimento, né, do pneu em operação, né, em rolamento, e a força de atrito estático, né, vezes a distância aqui, né, seria a força que estaria sendo produzida, né, com a tração, a força da tração, né, quando o pneu girar aqui, ele está girando, consideramos que o pneu está girando para esse sentido, então essa força normal vai fazer com que o pneu tenha uma resistência a esse rolamento, no sentido contrário à rotação, que é o sentido, no caso aqui, horário. Então, essa força normal tem este comportamento, né? Ela atrapalha no rolamento, é resistência ao rolamento. Então, são forças importantes até para entendermos a interação pneu-pavimento, né? Existe sempre o atrito, e a gente fala da microtextura, né? Que é a escala da rugosidade da nossa superfície, né? É a rugosidade que implica aí na resistência à derrapagem, né? E aqui temos a resistência ao rolamento aqui já. E temos que sempre ter atenção quanto à tração, que a tração será produzida pelo torque, e aí sim a roda começa a girar e existe uma resistência ao rolamento. E essas são as forças básicas, né? A pressão na região de contato, né, com a roda não é uniforme, então faz com que a força normal se desloque para cá e ser um impeditivo ao rolamento. E para fazer o móvel desloque a uma velocidade constante, aí sim as forças devem se igualar, né? No caso, temos aqui a força de resistência, né? Que é esse torque, no caso, produzido, ele deve ser igual, né? Ele deve ser igual, o torque produzido, que é o sentido da rotação, deve ser igual à força de resistência ao rolamento, normal. E a força W perpendicular à pista, né? Que é o pneu faz sobre a pista faz sobre o pneu, N. W, pneu faz sobre a pista, né? Wheel, o pavimento. Então, são forças importantes em termos em conta, né? Na nossa análise. Deixa eu retornar aqui. Ok, voltando. Fizemos a errata aqui, né? Ok. E então agora prosseguimos. Nosso conteúdo. Agora nós vamos abordar uma modelagem matemática para projetos de curva horizontal. Nesse caso, agora, estamos pensando nas curvas horizontais. O que são elas? São aquelas curvas que nós vemos quando estamos trafegando, mesmo no dia a dia, né, e fazemos a trajetória curvilínea, como comentado na aula anterior, certo? Parte inicial. E aí, essas curvas horizontais têm um raio, tem um comprimento, como foi aquela formulação anterior, o L, né? O comprimento, o raio, o grau de curvatura. E o DNER, que foi comentado no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem antigo, né, DENIT,
na época, estabeleceu esta modelagem para projetos de curva horizontal, né? Então, são as próprias curvas que nos deparamos ao trafegar nas rodovias, né? Os seus raios influenciam na segurança, como foi comentado, né? No caso aí do estudo de Elvik-Vados, de 2004, né? Que associa o raio das curvas horizontais ao número de sinistros nas rodovias. Com maior raio, se implica na redução do número de sinistros. Logo, os raios da curva horizontal influenciam diretamente na garantia ou não da segurança nos trechos de uma seção viária. Continuando então, o elemento da superelevação, as curvas necessitam de superelevação. O projeto para curvas horizontais requer uma superelevação para garantir que o veículo não desvie, né, para uma trajetória tangente à curva. O famoso sair pela tangente, né? Quando você está numa curva e o seu corpo quer continuar numa direção quase que reta, né, tangente à curva, é isso que falamos, porque antes de entrarmos numa curva, nosso corpo tem aquela inércia, aquela tendência de permanecer naquele movimento reto. Entrando na curva, imediatamente nós estamos iniciando uma trajetória curvilínea, mas nosso corpo ainda tem a tendência de querer manter o movimento que está instantaneamente, que é um movimento, né, tangente à trajetória da curva. Então existe uma força imaginária que chamamos de centrífuga que puxa ele para fora da trajetória, que a força existente mesmo é a centrípeta, né, que seria apontaria para o centro da trajetória curvilínea. No caso, a superelevação ela é essencial para garantir que o veículo não desvie, então, né, não sai pela tangente a curva horizontal. Então, considerando a aderência pneu-pavimento, o antigo DNR estabeleceu esse modelo, né, para garantir as condições mínimas de segurança na condução do veículo numa curva. Então, analisamos o modelo aqui. Nosso raio, né, o nosso raio da curva em metros é igual a V ao quadrado dividido por 127 vezes FR mais E. Vamos só falar que cada um dessas variáveis representa. O R é o raio da curva, de fato, que nós estamos modelando em metros. V é a velocidade projeto da nossa via, né, em questão, em quilômetros por hora. F é o coeficiente de atrito transversal, né, aquele atrito, aquele coeficiente que nós comentamos anteriormente, né, apenas retomando aqui, no caso do estudo de Gautier e o CAT, né, coeficiente de atrito transversal, né, que esse coeficiente impacta em menores taxas de acidente. Quanto maior o coeficiente de atrito transversal, menor a taxa de acidentes em pavimentos molhados, né? Valores menores que 0,55, 0,55 implicam em um aumento muito mais acelerado da taxa de sinistros, né? E acima de 0,55 é mais seguro, né? Então, é esse coeficiente que estamos falando. Então, nós temos aqui o raio em metros igual a velocidade projeto em quilômetros por hora ao quadrado, isso dividido pelo que está aqui, que é 127, que é uma constante, multiplicado pelo que está dentro desse parênteses, né? Que é o próprio coeficiente de atrito transversal somado ao E. O que é o E? É justamente a taxa de superelevação da via em porcentagem de 100. Então, a porcentagem de 100 vai nos dar, essa porcentagem é qual que é a curvatura da nossa superelevação. A superelevação, a ideia é ela exercer uma força que contrabalancear a força que desvia o veículo para fora da trajetória curvilínea, aquela força que faz ele sair pela tangente, que no caso é a imaginária centrífuga, né, que desviaria ele da nossa curva. Então, a via inclina-se na direção ao centro da trajetória curvilínea. Desta forma, a força irá tirar uma força da superelevação em direção ao centro da trajetória curvilínea, que vai contrabalancear com a força que faz o móvel sair da curva pela tangente. Então, a superelevação é essencial para a garantia da segurança de curvas, tanto que vocês podem ver que neste modelo, ela está aqui presente. Fazemos agora uma análise dimensional quantitativa. Com o aumento dessa superelevação, o que nós verificamos, né? Tudo constante, né? 127
FR também constante, o V ao quadrado também constante, o aumento desse valor no denominador, né, vai implicar no aumento da necessidade de ter um raio maior, né? Então, quanto maior a superelevação, nessa decorrência direta, maior vai ser o raio em metros que vai ser modelado da sua curva horizontal. Mesma coisa do coeficiente de atrito transversal. Quanto maior o coeficiente de atrito, tanto o coeficiente de atrito transversal quanto essa superelevação, quanto maiores forem os dois, maior terá de ser o raio da trajetória curvilínea. Agora, no caso da velocidade, que nós verificamos, no caso, não, peraí, no caso, ao contrário, perdão. O aumento do coeficiente de atrito transversal e da superelevação, o raio reduz. Mas, no entanto, quando você tem uma velocidade uma velocidade de projeto que aumenta, aí sim a proporcionalidade será direta. Aumenta a velocidade de projeto, o raio terá que aumentar mais, terá que aumentar, né? Então, essa relação aqui é importante, né? Porque cresce mais rápido, né? Que a velocidade ao quadrado vai crescer mais rápido, né? Então, o raio terá de se aumentar mais rápido também, para acompanhar essa velocidade de aumento do nossa variável velocidade de projeto. Então, percebam como é importante, é, essencial para a segurança da nossa via, que com o aumento de velocidade de projeto nela, o nosso raio também tem um incremento significativo. Então, gravemos este modelo para vocês verem como mais um modelo de interação via veículo influencia na segurança do sistema. E entendendo as variáveis de forma mais direta, nós vemos a lógica do processo e conseguimos abstrair as informações, né? Modelos mais complexos exigem muito mais estudo e análise direcionada, mas paramos para analisar, temos mais senso crítico para retirar o sentido desses modelos, correto? Muitas vezes não são nem discutidos, nem abordados, nem estudados. Então, abordado este modelo, das curvas horizontais, né? Essa curva horizontal. Avançamos agora para alguns conceitos fundamentais que são uma física mais básica, mas que vão dar suporte aos outros elementos que estão por vir. Há um que já foi abordado, mas agora nós vamos problematizar de forma sistemática e sólida esse conhecimento. O coeficiente de atrito, né? Alguns conceitos fundamentais importantes. O coeficiente de atrito. O que é o coeficiente de atrito? Né? Para quem talvez não tenha um domínio sobre o tema, ele é uma força tangencial existente entre as superfícies de dois corpos, né? Dois corpos interagindo, certo? Dois corpos interagindo, uma força, esse está movimentando, existe uma força tangencial em relação a eles, entre os dois corpos, um corpo aqui e outro corpo embaixo. Entre esses dois corpos existe uma força tangencial que resiste ao movimento do corpo que está, né, tentando sair do repouso, movimentar, né? É oposta ao sentido do movimento, devido à aplicação de uma força externa a um deles. Então, está parado, uma força foi aplicada, ele sai do repouso, vai existir uma força no sentido contrário ao movimento dele. A relação entre a força de atrito e a normal, que é a força que a superfície em contato com o objeto faz contra ele, né, com par de ação e reação, o objeto faz força na superfície normal, a superfície faz força no objeto ao mesmo tempo. Pares de ação e reação, par de ação e reação. A relação entre essa força de atrito que eu comentei, que resiste ao movimento, no sentido oposto ao movimento, e a normal, a superfície, perpendicular à superfície, exercida por esta mesma contra o objeto em contato com ela, nos fornece o coeficiente de atrito, geralmente expresso pela letra grega mi, essa letra aqui. E a letra grega mi, que é o coeficiente de atrito, né, ele é expresso por essa relação entre a força de atrito e a normal, que é a força de atrito dividido pela força normal, né? O módulo dessa força dividido pelo módulo dessa força. Na interface pneu-pavimento, o atrito ocorre devido à soma de duas parcelas que resultam do fenômeno de adesão e esterese. É um conceito um pouco mais aprofundado, porque no caso da interação pneu-pavimento é importante termos isso em conta. O fenômeno de adesão
está relacionado à interação entre as partículas dos materiais componentes do nosso pavimento, né? As forças de Van der Waals, que estão relacionadas ao tipo de material que estamos lidando, né? Agora, a esterese, inclusive a adesão, faz até certo sentido, né? A adesão entre as superfícies, os tipos de material, quais são, os tipos de materiais, né? A força de Van der Waals, então vai caracterizar especificamente a interação entre os materiais envolvidos nesse contato, né? E a esterese, que está relacionada a uma deformação cíclica, né? É uma deformação, vou até pegar um material aqui, deformação cíclica dos pneus, né? Deformação cíclica da superfície emborrachada do pneu, que ocorre devido à aspereza da superfície do pavimento. Então, essa deformação da superfície, deformação da superfície emborrachada do pneu tem a ver com o coeficiente de atrito por esterese. E o de adesão é proveniente das forças intermoleculares, as de Van der Waals, depende da natureza dos materiais. Logo, nós vamos enunciar dois coeficientes de atrito, né? Consideramos que o μ, que é o coeficiente de atrito, no caso da interação via veículo, a força de atrito μ, a força de atrito μ apresenta as componentes μA, que seria o coeficiente de atrito por adesão, e μH, que é o coeficiente de atrito por esterese. Portanto, μ, que é o coeficiente de atrito, é o μA mais o μH. O μ é o μA mais o μH. Então, a soma dessas duas parcelas vai nos dar a força de atrito neste caso. Então, voltando para a nossa apresentação, aqui não dá para ver embaixo, eu tenho que descer, né? Tem que abrir de novo a apresentação para mostrar essa formulação. Então, são dados relativos ao atrito e os coeficientes de atrito, né? Basicamente, esse coeficiente de atrito por adesão mais o coeficiente de atrito por esterese é o coeficiente de atrito envolvido na interação pneu-pavimento. Logo, prosseguindo aqui, vamos fazer uma ponderação a respeito dos coeficientes de atrito. Abordamos um coeficiente de atrito anteriormente, que é qual? Coeficiente de atrito transversal. Mas, mas existem outros coeficientes de atrito além do transversal e vamos ponderar agora, né? Numa avaliação de integração dos elementos via veículo, existem três principais tipos de atrito na interface pneu-pavimento. Entre eles, destaca-se o coeficiente de atrito transversal, o coeficiente de atrito, acho que eu escrevi duas vezes. No caso, é o transversal, o tangencial. Sim, eu escrevi duas vezes. Não, tá certo. Sim, é porque são os três que estão enunciados aqui em cima, perfeito, e aqui estão citados um por um, explica. No caso, o coeficiente de atrito transversal, o coeficiente de atrito tangencial e o coeficiente de atrito longitudinal. Então, primeiramente, o coeficiente de atrito transversal, basicamente relacionado aí, aos movimentos laterais, na direção Y, né? Nós temos aí que o movimento, a dinâmica do movimento, ela tem três principais direções. A direção longitudinal, que é para frente e para trás. Você está avançando na via ou você está retornando, dependendo. Se a via cresce nesse sentido, a quilometragem, né? Quilometragem 1, quilometragem 2, quilometragem 3, 4, blá, blá, tudo mais. Esse seria o longitudinal, né? Na direção da via, seja no sentido que cresce a quilometragem ou no sentido oposto, né? Que seria o sentido oposto, no caso, via de mão dupla, por exemplo. É o sentido longitudinal, a principal direção do movimento. Existe também, a gente chama de direção X, a direção longitudinal. A direção transversal, do coeficiente de atrito que estamos tratando, é a direção Y, né? Que é a direção X, nós tratamos dessa forma, de frente para trás. Perpendicular ao eixo X vem o eixo Y. Então, nosso longitudinal, nosso transversal são os movimentos laterais, né? O eixo de atrito transversal, então, está associado a esses movimentos laterais, para um lado, para o outro, né? Para a direita, para a esquerda, tudo que não é aqueles movimentos para frente e para trás e indica movimentos laterais na via, né? Que é a nossa direção Y.
Coeficiente de atrito tangencial já é relativo ao comportamento do pneu em curvas ou derrapagens. Então, o pneu está derrapando, deslizando, né? Derrapando, deslizando, ou está realizando uma curva. Nesse caso, nós teremos o coeficiente de atrito tangencial, correto? E o coeficiente de atrito longitudinal, que vai descrever justamente aquela direção, o sentido de movimento para frente e para trás, né? Então aí nós temos o coeficiente de atrito longitudinal, que aí já está relacionado à interação pneu-pavimento em frenagens. O móvel está freando e aí o coeficiente de atrito que está em ação é o coeficiente de atrito longitudinal, direção principal do movimento. Tendo feito a ponderação desses três principais coeficientes de atrito na interface pneu-pavimento, nós temos, no caso agora aqui, seguindo os valores máximos de coeficiente de atrito tangencial e a influência do coeficiente de atrito tangencial no longitudinal. Então, recapitulando, o coeficiente de atrito tangencial é aquele envolvido nas curvas ou derrapagens, correto? Segundo Lan et al., o autor Lan e outros, né, no estudo de 99, o valor máximo do coeficiente de atrito tangencial pode ser considerado em termos de eficiência e economia de acordo com este modelo, né? Enunciamos FT permanente, FT-PRM de coeficiente de atrito tangencial, né? O coeficiente máximo permitido, valor máximo permitido do coeficiente de atrito tangencial é igual a 0,59, né? 0,59 menos 4,85 vezes 10 elevado a menos 3, multiplicado por VD, mais 1,51 vezes 10 elevado a menos 5, né? A potência de 10 aí negativa, né? Número muito pequeno, multiplicado por VD elevado ao quadrado. Então, temos duas potências de 10 negativas aqui, né? 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 5, que multiplica. Isso aqui saiu como um x, mas é um vezes, tá? É o sinal de vezes, mas assim, evidenciado, mas é o mesmo que tem nesses pontos aqui, é a multiplicação mesmo, tá? Então, o valor máximo permitido do coeficiente de atrito tangencial é 0,59 menos 4,85 vezes 10 a menos 3, multiplicado pela velocidade de projeto em quilômetros por hora, tá? Para valores de VD de 40, 60 e 80 quilômetros por hora, respectivamente, temos os seguintes coeficientes de atrito correspondentes de acordo com a modelagem matemática: 0,42, 0,35, 0,30. Então, o que ocorre? Nós temos apenas duas variáveis aqui. Nós temos, na verdade, o valor máximo de coeficiente de atrito tangencial, temos a variável da velocidade de projeto. Então, está em função da velocidade de projeto. Correto? Aí, nesse caso, para os valores tabelados de 40, 60 e 80 quilômetros por hora, nós temos, se nós jogarmos esses valores na nossa formulação, nós vamos obter esses seguintes valores aqui de coeficiente máximo de atrito tangencial permitido, né? 0,42, 0,35, 0,30. Percebam, respectivamente, como que a relação de proporcionalidade, é inversa, né? Com o aumento da velocidade, 40, 60, 80, nós temos uma redução do nosso coeficiente de atrito tangencial máximo. Então, isso vai nos revelar como a relação entre velocidade de projeto e o coeficiente de atrito tangencial máximo permitido é a inversa, né? À medida que a velocidade de projeto aumenta em determinado plano de operação georreferenciado, o plano de operação ali da nossa via, né, e tudo mais, quando numa região localizada, né, uma seção viária, quando aumenta esse valor, de uma via projetada, né, aumentando esse valor da velocidade, reduz o nosso coeficiente de atrito tangencial máximo, né, vai reduzindo, vai ser menor.
Tendo este modelo em questão do coeficiente de atrito tangencial máximo, veremos agora qual que é a influência dele no coeficiente de atrito longitudinal, na segunda parte da nossa abordagem do coeficiente de atrito, né? A influência do coeficiente de atrito tangencial longitudinal, né? Esse aqui é o longitudinal, né? Estamos denominando por FRPRM, é notável. No caso de rodovias, a contribuição de um e outra é de média 40% e 50%, né? E o fator no caso aqui, fator de redução, né? Fator de redução, porque está relacionado à redução do valor, né? Quando você tem um número menor que um multiplicado por esse número reduz, né? Então, seria um fator de redução. Esse fator de redução é aplicado devido a influências específicas dos pneus. Então, olha só como a influência do material do pneu está sendo considerada. Não apenas o projeto da via, mas como os pneus influenciam nessa interface. Olha só como que a engenharia de transporte fica mais completa quando pensamos nos elementos de forma agregada, né? Então, influências específicas dos pneus. E fator de redução 0,925 multiplicado pelo coeficiente de atrito, pelo coeficiente de atrito tangencial, vezes o fator de contribuição, que é em média entre 40% e 50%, a variar de acordo com o caso, será o nosso coeficiente máximo de atrito longitudinal, né? Coeficiente de atrito longitudinal. Então, nas situações de frenagem, esse fenômeno, né, recapitulando, né? O coeficiente de atrito longitudinal caracteriza, né? Situações de frenagem, a roda do veículo permanece travada e se arrasta, desliza, né? Sobre o pavimento enquanto o móvel está freando, né? Então, justamente o nosso coeficiente de atrito longitudinal, né? Nesse caso aqui, é o nosso FRPRM, né? Nosso fator de redução, tangencial máximo e o fator de contribuição, né? Contribuição tangencial longitudinal vai nos dar o máximo coeficiente de atrito longitudinal permitido, né? Então, o longitudinal é situação de frenagem, né? Então, está associada à força quando a roda do veículo está travada e arrasta sobre o pavimento. Agora, nós vamos continuar aqui com mais modelos, determinação das distâncias de visibilidade, como foi possível ver lá no artigo, né? É, a distância de visibilidade é um modelo importantíssimo, né? Está relacionado à distância necessária de se manter entre um condutor e outro no momento de se realizar paradas e ultrapassagens, né? Vamos enunciar como DP, distância de visibilidade parada. A distância é DP de distância de visibilidade, que está aqui nos indicar. Né? Relevante diretamente no processo de definição dos elementos de sinalização, onde eles vão estar posicionados para que o motorista tenha tempo de reagir a tempo para, para parada ou para ultrapassagem numa via de trânsito rápido, né? Para deslocamentos maiores. Então, orientar a tempo o condutor do veículo. Isso aqui é uma placa, né, clássica, típica desse aviso, né? Opa. Reduz a velocidade de uma sinalização vertical, né? Na via. No caso aqui está escrito horizontal, mas é vertical, tá? É sinalização vertical, porque a horizontal é aquela sinalização que está sobre o pavimento, né? No caso aqui é uma sinalização vertical, né? Corrigindo aqui com vocês, que está relacionada à necessidade de se reduzir a velocidade num trecho para garantir a segurança. Onde elas são posicionadas? Aí esse modelo que vai nos dar esse domínio, né, crítico sobre os elementos que influem nessa distância de visibilidade. No primeiro momento, o modelo dp igual a zero foi enunciado dessa forma, né? Igual a 0,7 v mais v ao quadrado dividido por 255 multiplicado por f R permanente, que é o nosso coeficiente de atrito longitudinal máximo, mais I foi proposto. Mas a ASHTO, né, alterou em 2001, que é um órgão estadunidense, governamental, né, na área também de rodovias,
alterou em 2001 o modelo para a seguinte formulação. Em vez de você considerar coeficiente de atrito longitudinal, no caso ali da distância de visibilidade de paradas ou ultrapassagem, né, que está relacionado justamente à capacidade de frenagem, né, o coeficiente de atrito longitudinal máximo, frenagens, né, em paradas, no caso, o carro vai frear e a distância de parada, né, o coeficiente de atrito longitudinal vai nos ajudar a identificar. Mas a SHTO em 2001 alterou o modelo, considerando, em vez do coeficiente de atrito longitudinal máximo, o, a taxa média de desaceleração. Olha só que interessante. Então, o DP passa a ser 0,7 vezes V. E esse V, né, pessoal, até não foi colocado aí, mas esse V indica a velocidade diretriz em quilômetros por hora. Tá? A velocidade diretriz em quilômetros por hora. E a segunda parcela, nós temos a velocidade diretriz novamente, ao quadrado, dividido por duas vezes a taxa média de desaceleração. Então, a alteração na segunda parcela considera essa taxa média de desaceleração de 3,4 metros por segundo ao quadrado, que é considerada a taxa média de desaceleração. Então, fazendo uma nova análise dimensional, né, quantitativa, com o aumento da taxa média de desaceleração, né, como está no denominador, vai implicar na diminuição dessa parcela aqui, que está sendo somado 0,7 vezes V. Algo com tudo constante, essa parcela reduzindo, vai reduzir a distância de visibilidade. Então, com o aumento da taxa de desaceleração, implicaria uma redução da distância de visibilidade. Mas, nesse caso, consideramos uma taxa constante de 3,4 metros por segundo ao quadrado. Então, será constante, a nossa taxa não irá sofrer variações, né? Esse 2A será constante. O que vai variar, no caso aqui, é a velocidade diretriz. Então, com o aumento da velocidade diretriz, né, vai implicar no aumento da distância de visibilidade. Então, o aumento da velocidade de projeto diretriz faz com que a distância de visibilidade tenha que ser maior para garantir as condições mínimas de segurança no caso das paradas ou ultrapassagens, correto? Então, continuando aqui, mais um modelo importante, importantíssimo, né? A colocação dos elementos de sinalização viária. Agora, entramos numa outra questão relevante, acerca do estudo de textura do pavimento, né? Além das duas subdivisões clássicas no estudo de textura, vamos fazer um aprofundamento agora, né? Geralmente é dividido em textura em micro e macrotextura, né? A microtextura seria a rugosidade da superfície, né? Ali no rolamento do veículo, né? Esse valor de resistência à derrapagem. E a macrotextura é, seria mesmo o tamanho das partículas maiores dos agregados ali na superfície do pavimento e os espaços vazios entre eles, que vão também determinar qual que é, quanto maior a macrotextura, maior o fator de drenabilidade do nosso pavimento, né? E também existe uma relação importante, que considera que o artigo Guerreiro Mato cita, com o aumento com valores cada vez maiores de macrotextura, os custos de deslocamento e também os ruídos na interface pneu-pavimento ficam cada vez maiores, né? E menores valores de macrotextura implicam uma textura menor, menor aderência, né? E então isso prejudica aí também na operação, na segurança. Então não pode ser nem muito alto nem muito baixo. Existe uma faixa adequada de valores de microtextura, que o International Friction Index vai nos revelar na modelagem deste índice, né? Então, além da micro e macrotextura, existem essas duas escalas da textura, que são a megatextura e a irregularidade. Primeiramente, a megatextura está relacionada a buracos, como temos a ilustração aqui, isso é uma foto minha também, feita ali perto da Avenida Álvares Cabral, ali na região da Savassi, Belo Horizonte. Buracos com estágio de, com estágio de deteriorização, né, em estágio avançado, né? Buracos
aí que já estão bem formados aí, como esse aqui que já está num estado aí que pode prejudicar o fluxo de pedestres, inclusive, né? Prejudicar a fluxo de mobilidade ativa, bicicleta, pedestres e etc, né? Então, está relacionado a buraco em estágio avançado, né? Além também, além também do nosso, recapitulando aqui, deixa eu verificar, apenas verificando, tá, tá, sim, claro. A nossa mega textura, né? Nossa mega textura e também ondulações e desníveis na pista, né? Como esse artigo relativo a ruído de pneu-pavimento nos indica, né? Ondulações e desníveis na pista, além de buracos em fase acentuada de degradação, né? E prejudica também quanto ao ruído do pneu-pavimento, né? Então, quanto maiores esses buracos, né? Ondulações, desníveis nas superfícies que são visíveis, inclusive a mega textura indica, né? Está a olho nu, em escala considerável, né? Escala maior. Consideramos, podemos perceber aí com mais clareza esses problemas e as patologias dos pavimentos do Brasil estão muito evidentes, infelizmente, né? Que são a escala da megatextura. Logo, micro e macrotextura não são muito perceptíveis ao olho nu sem uma análise mais aprofundada. Microtextura é mais difícil ainda de se analisar sem um ensaio como o ensaio de pêndulo britânico, que está relacionado ao valor de resistência à derrapagem na nossa rodovia. Mas a megatextura é visível ao olho nu, né? E as irregularidades que estão relacionadas a um desvio, né, com relação a um plano de referência, o desvio, né, do nível da nossa rodovia, né? Ali relacionado a esse desvio, né? Aqui com relação ao plano de referência, né? A superfície da rodovia, que afeta a dinâmica, a qualidade do rolamento e a dinâmica, as cargas dinâmicas, a qualidade do rolamento, né? E a dinâmica dos veículos, correto? Então, são mais duas escalas importantes para se aprofundar na análise da textura do pavimento, né? A relação dessas escalas, duas escalas são perceptíveis, né? Desnível da rodovia, buracos acentuados e desvio da superfície da via com relação ao plano de referência são perceptíveis a olho nu, análise, né? Análise em grande escala, né? Em escala maior, é, nos pavimentos brasileiros, que afetam a qualidade de vida, conforto e o dia a dia, né, dos usuários desses pavimentos, né? Os buracos podem prejudicar, podem causar acidentes, podem, inclusive, afetar a vida útil dos veículos automotores, né? Porque podem acabar danificando os veículos, não só a via, né? Esses buracos em estágio de degradação avançada, esses desníveis, essas irregularidades, afetam a dinâmica, afetam a vida útil dos veículos também. E no dia a dia, né, está afetando os usuários. Então, a megatextura é relacionada a esses buracos em estado de formação avançada visíveis que influenciam na emissão do ruído, de ruído, né? São aqueles existe a caracterização de som, né, dessas frequências que são emitidas perceptíveis ao ouvido humano. Agora, ruído está relacionado a emissões de frequência mais aleatórias e geralmente associadas a, um, a uma frequência desconfortáveis para a audição humana, né? Desconfortáveis e prejudiciais à qualidade de vida humana. Então, ruído realmente caracteriza esse sentido, né? Quando ruídos maior intensidade são caracterizados por essa escala aqui, maior dBA. Esse dBA indica o nível do nosso ruído, né? O nível do som produzido. Quanto maior o dBA, mais problemas aí associados a estresse, né? Problemas até de saúde, dores de cabeça, podem vir a ser ocasionados. Então, a poluição sonora aí atuando na qualidade de vida, né? A engenharia de transportes também tem que se ocupar disso, né? Pavimentos silenciosos é extremamente importante aí conseguimos garantir nas cidades para evitar problemas desta ordem. E irregularidade, como já foi comentado, são os desníveis, né? Com relação ao plano de referência, alterando dinâmica e qualidade de rolamento, né? Então, aqui um buraco no passeio e
como que isso está relacionado a problemas na megatextura, né? Continuando aqui, está um pouco lento a passagem aqui, mas vamos dar sequência agora. Estamos já terminando, pessoal. Mas aqui, no caso, vamos nos encaminhar para as conclusões, né, as reflexões gerais importantes social da engenharia de transportes. Então, percebemos ao longo de todas essas abordagens de modelos técnicos e matemáticos para definir a interação entre os elementos via veículo, como que eles, como que eles se complementam e servem de apoio para os projetistas conseguirem ter uma visão mais crítica do sistema de transportes agregado de projetistas engenheiros de transportes, especialmente, né, porque os engenheiros civis não se ocupam da parte dos transportes, principalmente, né, logística, planejamento, muito menos a dinâmica dos veículos, como é importante para nós termos, termos essa atenção especial, né, a esse elemento. Então, os modelos técnicos permitem aos projetistas prever os problemas, né, que vão ser enfrentados e garantir mais eficiência e segurança no sistema, intervindo de forma eficiente, crítica e especializada no complexo, né? Temos uma imagem aqui, agora fazendo algumas reflexões, né, relativas aqui à precária drenagem urbana, né? Também foto minha, ali na região da Savassi. No caso, nesse caso aqui, percebemos como um vazamento aqui de água, né? Provavelmente a gente estava molhando algum local, teve um vazamento de água de encanamento, né? Essa água se espalhou de forma desordenada e desordenada aqui pela superfície do nosso passeio, né? E ela acaba gerando, acaba empoçando em certos lugares que não existem pontos de coleta dessas águas superficiais, né? Esse fluxo superficial de água, que seriam as sarjetas, nossos pontos mais baixos, né? Coletariam ali a água para serem drenadas. Então, falta aqui atenção para identificar com estratégia os pontos para posicionar a sarjeta, coletar a água para ser drenada e evitar problemas de empoçar, né, o local, prejudicando a circulação, né, a segurança, né, as enchentes também acabam sendo muito mais catastróficas, né? O período de chuva aí nós sabemos, nós que somos de Belo Horizonte, capitais do Brasil no geral, sabemos como as chuvas tendem a ser catastróficas justamente porque os pavimentos têm formatos e muitas irregularidades, né? Muitos problemas com buracos, com, né, que estão relacionados aí à mega textura, né? Problemas com buracos, com essas patologias, né? E justamente esse problema aí que a água se espalha de forma aleatória pela superfície, prejudica o local destinado ao passeio, né, a fluxo de pedestres aqui, né, que é a preferência. Então, aí já vem outra reflexão aqui nesse próximo tópico, né, a generalização da importância de estender esse estudo da aderência e da questão da microtextura, né, a da interação entre a via e o veículo, considerando a via pode ser pedestre, pode ser a via não, o veículo pode ser pedestre, podem ser patins, bicicletas, né, patins, bicicletas, ciclomotores, né, triciclos, tem várias formas de você se locomover numa cidade, mobilidade ativa, ou seja, veículos não motorizados, são a prioridade máxima na escala se você considerar a mobilidade urbana, né, sustentável, deve ser considerado prioridade máxima em termos de espaço, o que não se verifica em grandes centros urbanos que comumente e de forma crescente vem cada vez mais reforçando o espaço para o veículo individual, privado, e diminuindo o espaço de fluxo de pedestres, né? Cada vez mais os pedestres têm menos espaço de circulação, né? Os engarrafamentos, congestionamentos, o aumento do número de carros, implica no aumento de ruídos, aumento da poluição sonora, né? E a diminuição da qualidade de vida sensivelmente,
né? Justamente também por uma poluição visual também, né? Que já entra no link dos próximos conteúdos que nós vamos produzir relativos ao planejamento de transportes, relativos à questão aí da hierarquização funcional das vias, né? Que são, existe uma questão aí de você priorizar entes em certas localidades da cidade e outros em outras localidades, mas geralmente o veículo individual privado está sempre sendo priorizado. Então, você fazer via de trânsito mais rápido faz com que os arredores se queixem sempre do ruído provocado, gerado cada vez mais. Então, projetar pavimentos mais silenciosos é essencial, saber organizar o espaço urbano e projetar no caso ali, é o plano de operação, né, que nós chamamos, de forma inteligente e que atenda todos os envolvidos na sociedade, né, quem está utilizando a via com função do deslocamento, circulação, né, de vivência do espaço urbano, né? Então, o urbanismo ele vem para nos dar muitas ferramentas, né, até sociológicas, inclusive, para que nós construirmos melhor o conceito de cidadania e promover cidades mais sustentáveis, né? E que incluem mais o pedestre, o cidadão ali no mosaico, né? E promover um ambiente mais agradável, sem a poluição visual de muitos carros congestionados, né? Poluição sonora do ar visual. Então, todas essas questões aí, essas reflexões se alinham, né? Junto com os modelos técnicos que foram abordados aqui, que são sim extremamente importantes, mesmo que são rodoviários, podem ser utilizados com inteligência senso crítico e com os conhecimentos de planejamento que futuramente serão abordados neste canal, promover uma qualidade de vida cada vez maior, né? Então, a importância do estudo, porque o fluxo de pedestres, de bicicletas, são veículos, né? Então, estão influenciados aí, valor de resistência de derrapagem, micromarcos de textura, está influenciando. Se um pedestre tem mais chance de derrapar, pode sofrer acidentes mais facilmente, pessoas com mobilidade reduzida aí, situação fica cada vez mais complicada e pode ser mais grave, né? Então, temos problemas aí. Belo Horizonte, sempre que chove, todos os anos, temos catástrofes aqui relacionadas ao transbordamento de córregos canalizados, né? Como temos aí algumas avenidas, né? Teresa Cristina, né? Vilarinho, córregos canalizados, transbordam água, a cidade não tem um modelo de drenagem suficiente para comportar toda essa água, né? Então, essa precária drenagem implica na redução sensível da qualidade de vida também, né? A água reduz sensivelmente a aderência, lembramos, né? Entre pneu e pavimento e, e impacta na hidroplanagem, que é a perda total do contato entre pneu e pavimento. E essa importância social aí da engenharia de transportes, né? Que já comentamos aí, em todas as esferas, porque é essencial para a economia, né? De um país, é essencial para a economia de um país, a vida urbana, a economia de uma cidade, né? Para o fluxo de pessoas, o transporte seguro, transporte sustentável, né? Menores tempos de trajeto e menores ruídos implicam menor estresse, né? Uma cidade mais, um ambiente mais agradável, mais chamativo, mais acolhedor, faz com que a cidade seja mais bem vista, mais pessoas venham morar, mais pessoas assim, tenham uma vida mais com mais saúde, né? Diferentes cidades aí sofrem problemas sérios de ruído, poluição, congestionamento, como é o caso da nossa grande BH ainda hoje, né? Então, todas essas reflexões aí, espero que vocês tenham conseguido pensar mais além e aprender bastante com esses modelos a importância da interação via veículo, para que os cursos de engenharia de transportes repensem a, a grade tradicional, que apenas aborda geotecnia, geometria e planejamento, e crie talvez, possivelmente, futuramente, um novo eixo intitulado, por exemplo, mecânica veicular, né, por modos de transporte e interação dos elementos pavimento e veículo de forma sistemática. Por enquanto, trouxemos apenas conteúdos relativos ao modo rodoviário, mas futuramente, com certeza, encontrando uma pesquisa mais
mais aprofundada, poderíamos trazer conteúdos relativos ao modo ferroviário, ao modo aeroviário, hidroviário, qualquer modo de transporte. Então, o seu comentário é muito importante para que possamos estar em constante melhora, sua correção, né, a sua sugestão e a sua interação. Você que não tem conhecimento na área, você está aqui, você é cidadão de uma cidade, você deve cobrar a sua prefeitura opinar para que você construa conhecimento conosco, nós possamos aprender com a sua experiência também, e porque transporte é comunidade, é sociedade, não se faz apenas no meio acadêmico, não se faz apenas na sociedade, se faz na interação entre os entes e na precisão técnica junto com as necessidades e demandas, né, de melhora da qualidade de vida, de deslocamento entre pontos diferentes de uma região integrada, que é o complexo da região metropolitana de Belo Horizonte, precisa urgentemente investir em opções de deslocamento que integrem toda a malha urbana, né, a mancha urbana. Então, espero que tenha sido estimulante, esclarecedor e instigante para que possam pesquisar mais e possamos estar sempre criando essa rede para disseminar a engenharia de transporte como uma área independente e que estuda múltiplos elementos, né, nesse, nessa rede interconectada aí, que o transporte é a cidade, basicamente. Sem o transporte não se tem a cidade. Nossas vias aí, né, foram projetadas principalmente no modo rodoviário, né, predominantemente fazendo nossa cidade comportar praticamente toda a sua extensão como vias rodoviárias. Então, né, o transporte é a cidade. Sem o transporte adequado, nossa cidade piora consideravelmente. Então, espero que as conclusões tenham sido de grande valia para todos. Muito obrigado pela sua atenção. E essas são as nossas referências para esta aula. O artigo do João Rodrigo Guerreiro Matos foi o que mais embasou nossos modelos técnicos, né, o de estudo que foi feito, o monitoramento do desempenho da BR-290 Rio Grande do Sul, foi um estudo, assim, importantíssimo, né, dessa, é, essa tese, essa dissertação de mestrado, no caso, né, o mestre se tornou mestre em engenharia com esse trabalho e desenvolveu esse trabalho que avalia a evolução, né, do pneu-pavimento, da interface pneu-pavimento com os ensaios de mancha de areia e pêndulo britânico, né, estabelecendo uma correlação entre os valores de macrotextura, né, da mancha de areia, coeficiente de drenabilidade, né, das duas escalas relacionadas, né. Esse aqui é artigo, o estudo mecânico da operação prática dos pneus dos veículos nos perfis de rolamento. Para o estudo da mecânica veicular, nós trazemos esses dados para vocês. Foi extremamente importante este artigo para nos fornecer dados da operação real, né, dos pneus nos pavimentos, né? Então, na mecânica veicular, essa referência foi importantíssima. E aqui a ponderação do professor Fernando Lang para nos fornecer aquele modelo do torque de tração aproximado, né, para tirar um móvel do repouso do Centro de Referência em Ensino de Física. E aqui, né, o artigo da revista de Transportes Ampeste, que também foi, passamos em algum momento, a respeito do tema relativo do ruído, né, pneu-pavimento durante centros urbanos. Material super valioso para que os projetistas, os profissionais da área consigam desenvolver projetos cada vez mais críticos e construindo pavimentos cada vez mais silenciosos, né? Então, na linha de pesquisa, na linha dos projetos, é um material muito importante. Todo crédito aos desenvolvedores, né, do material, das pesquisas, e com isso vamos fazendo a engenharia de transporte crescer e se integrar com a sociedade cada vez mais, certo? Então, muito obrigado. Até os próximos conteúdos. Esse foi o projeto, basicamente, o projeto abordagem introdutória conceitos multidisciplinares relativos à interação via-veículo com a ação de extensão finaliza por agora, mas futuramente novos conteúdos poderão ser produzidos com a indicação de vocês ou pela sequência lógica aqui dos planejamentos dos conteúdos, trazendo coisas, modelos mais interessantes para vocês
e tornando a engenharia de transporte cada vez mais crítica e abrangente, né? Mais profissional, mais séria. Então, muito obrigado pela sua atenção. Deixe o seu gostei se gostou do conteúdo. Inscreva-se no canal, traga mais gente de qualquer origem, qualquer grupo, uma rede de contatos que vocês tenham, para fazer aí um diálogo sempre, que é a ideia da engenharia de transportes integrada com a sociedade e com os elementos que a compõem. Nos vemos na próxima. Um abraço.